Irmão puxa a cadeira e relaxa porque a história é bem cabeluda. Este é o aeroporto Filipe Jacinto Inhosse, localizado em Xongweni, na província de Gaza, cidade de Xai-Xai. Para sua construção foram necessários cerca de 75 milhões de dólares. Esses dinheiros todos foram doados pelo governo chinês. Vamos usar o termo doado para um empréstimo porque não há pão de graça, não há mata-bicho de graça. Os chineses, ao desembolsarem 75 milhões de dólares, estão na expectativa de que a curto, médio e longo prazo poderão embolsar mais de 75 milhões de dólares. Quem sabe o dobro ou o triplo disso. Um fato muito curioso é que para a construção deste aeroporto, a mão de obra, o empreiteiro que esteve a trabalhar não foi moçambicano, não foi português, não foi francês, foi chinês, para dizer que o chinês tirou dinheiro para vir construir aqui e levar o seu dinheiro de volta para a sua terra. O que me faz fazer este vídeo, espécie de documentário, é que eu vi um documentário do Centro de Integridade Pública que fez um trabalho excelentíssimo para poder mostrar o que teria acontecido para se chegar àquele ponto. Mostrou, inclusive, pessoas que saíram lesadas. Empresas que estiveram a trabalhar ali aceleradas em apenas ganhar dinheiro e não agregar valor para aquelas pessoas que ali viveram durante muito tempo. A grande pergunta é, será que aquele aeroporto foi construído na esperança de que se ganhasse dinheiro? Será que as pessoas que foram tiradas ali foram devidamente ressarcidas financeiramente? Você vai ouvir muitas coisas no vídeo de hoje, por isso eu lhe convido a clicar no like, a inscrever-se, a ativar o sino de notificações e acompanhar este vídeo que não vai ser curto não, vai ser muito longo, mas cheio de informação de valor. Este vídeo é patrocinado pela agência de publicidade Unanga, que é a entidade que está a cuidar de mim neste momento. Se deseja ter uma estrutura destas para poder realizar o seu projeto de comunicação, entre em contato com a agência de publicidade Unanga, números na tela e na descrição. Boladas inteligentes só acontecem no maisvendas.co.mz. Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e desfrute do melhor mercado de compra e venda online de Moçambique. Links na descrição. Meu irmão, eu sei que você gosta do meu trabalho e eu lhe peço encarecidamente que mande o seu apoio agora. Os números estão na tela e na descrição. Manda qualquer valor para poder auxiliar na compra da internet, porque neste momento torna-se um pouco complicado, porque por dia eu preciso gastar perto de 20 a 25 gigas, isso sem estar conectado 24 horas para poder fazer pesquisas e produzir assuntos como este. Faça isso se puder. Números na tela e na descrição. O Centro de Integridade Pública sempre se dedicou em trabalhar para poder esclarecer coisas que não estão esclarecidas, em descobrir coisas que estão escondidas, em falar de nomes que até ontem eram nomes que não se devia falar em torno desses nomes. Então, existe uma situação, uma problemática em volta das linhas aéreas de Moçambique. E, numa dessas, o presidente de Moçambique, Filipe Jacinto Inhosse, teria, no seu governo, permitido que os chineses mandassem-lhe dinheiro e que tal dinheiro servisse para se construir um aeroporto que, em primeira instância, visava-se fazer daquele aeroporto um aeroporto internacional. Depois que terminou a construção, veio a inauguração em 2021 daquele aeroporto, se descobriu que aquele aeroporto não tem condições para ser um aeroporto internacional. E, apesar de ter tido uma inauguração pomposa, onde todos foram lá para poderem festejar, conforme você vê aqui, você vê pessoas de diferentes etnias, logo pessoas de diferentes origens. O que significa que a imagem que eles quiseram passar para nós é uma imagem de que aquele pudesse ser ou fosse ser um aeroporto que fosse receber todo tipo de gente vindo de todas as partes do mundo. Um dos grandes interesses do governo de Inhosse era que este aeroporto aqui acelerasse a questão do turismo local e os negócios entre os moçambicanos e pessoas que vivem fora de Moçambique. E mais do que isso, aquele aeroporto serviria de um porto seguro para aqueles nossos irmãos que vivem e trabalham fora de Moçambique, que precisam voltar e ou visitar Moçambique ao melhor custo-benefício, saindo da África do Sul e Botsuana. Alguns acordos foram firmados no passado, acordos esses que foram feitos com os mineiros. Foram também feitos acordos com gente de Botsuana e essa mesma gente não viajou usando aquele aeroporto. O primeiro ano se foi e o prejuízo começou a se notar. Um pouquinho depois da inauguração daquele aeroporto, o que nós descobrimos foi que aquela infraestrutura estava podre. Podre porque houve infiltração. Ali dentro eram visíveis rachas no assoalho. E isso começou a levantar muita poeira nas redes sociais. De imediato, as pessoas chamaram aquele lugar de um elefante branco. O que significa um elefante branco? Significa aquele tipo de infraestrutura
que um Estado ergue ao maior custo e que para se manter essa infraestrutura que se teria usado um custo elevado para poder se fazer isso, é preciso que se gaste muito dinheiro e que o seu nível de retorno, o seu grau de retorno seja muito baixo. É um elefante branco porque você usa 100 milhões para construir, usa 25 milhões para fazer a manutenção, mas ganha todos os dias, ou todos os anos, ou todos os meses, 1 milhão de meticais como dinheiro de retorno. Você nunca vai ter o seu dinheiro retornado. Isso é um elefante branco. Tudo bem. O Centro de Integridade Pública tentou ver a viabilidade daquele negócio. Tanto é que eles precisaram viajar de avião, saindo de Maputo, rumo a Gaza. O que descobriram foi uma coisa muito curiosa, que de Maputo a Xai-Xai, de avião, custa mais dinheiro em relação a sair de Maputo para Xai-Xai de carro. Não só custa mais dinheiro, assim como também custa mais tempo de viagem do que custa tempo de viagem saindo de carro do Maputo para Xai-Xai. Com isto revelado, já começa a haver um pouquinho de poeira neste lugar. Por quê? Precisamos ver como é que eles ocuparam aquela área. Aquela área é uma área que outrora pertencera a pessoas que viviam lá e outras praticavam a agricultura naquele espaço. E não só, havia campas familiares naqueles lugares. Houve um processo de exumação para que se pudesse ocupar aquela área de 140 hectares. Qual foi o trabalho? O trabalho foi entrar-se em conversação com aqueles que tinham direito de uso e aproveitamento daquela terra para que saíssem dali. E como manda a lei, é preciso que se indemnizem a essas pessoas. Então, aqueles que tinham machambas lá precisaram ser indemnizados. E aqueles que tinham casas lá precisaram igualmente ser indemnizados. Não só, aqueles que tinham seus entes queridos enterrados naquele lugar precisavam inegociavelmente ser indemnizados. Mas as indemnizações não respeitaram aquilo que devesse ter sido. Tanto é que aqueles que trabalham com a questão social naquele lugar, criticaram o fato de não se ter usado empresas especializadas na exumação de corpos naquele processo e se ter usado, se recorrido à mão de obra escrava. Só para teres ideia, há um cidadão que contou como é que foi este processo e está tudo legendado. Veja aqui. Foi o governo pensar que, alocando os serviços de exumação dos corpos aos nativos, carpinteiro local, coveiros locais, era uma mais-valia porque o dinheiro ficaria na aldeia. No lugar de contratarem uma empresa especializada na exumação de corpos, eles preferiram assim. O que aconteceu? É que estas pessoas que faziam esse trabalho, o carpinteiro fez o seu trabalho, que era fazer caixões para ossadas. Não precisa de fazer um caixão de 1 metro, 2 metros. Faz um caixão pequenino, que pode ser para um bebê recém-nascido, que é para meter ossadas. Mas as pessoas que fizeram o trabalho de exumação de corpos, cavar, encontraram alguns corpos sem terem passado do processo de decomposição. Vamos susile yona marambo. Mas leswi ndzi nga va kumisa swona vo ni pfuxela xirilo a va te a va yi va xava ku ni swikaxawani mina properamente wa ku sangula ni ku a va makwenu va mina va ku tsakama va nge tshami ka xikaxawani xa ku nge heli mu nga ni vuyisela swona that's why ni nga ha yalile ni ku sangula hi ku ni swi swa va makwenu wa mina va ha tsakama wa vona se lweyi mun'wana wa ve ni njomba hikuva a kumekile na a wu nge sefa kaxa wa yena hi ku leyi plan se lwa ku fa ava ni swa mukwama nyana va nghena swona so va nga mpeta ka swona. Isto é pouco em relação àquilo que o negócio em si ia representar. Será que você acreditaria se eu dissesse que o governo de Nhus foi tão burro ao ponto de não saber equacionar bem, fazer um estudo de viabilidade para que se pudesse determinar a lucratividade do negócio naquele lugar? Não, você não acreditaria em mim se eu dissesse que tal houve. Por quê? Há uma coisa muito clara que você precisa compreender. Vamos lá. Eu fiz uma pequena nota para poder nos facilitar na nossa comunicação. Uma das grandes coisas, pelo menos eu identifiquei 4 objetivos que se tinha com a implantação daquela infraestrutura naquele lugar. A expectativa era que com o aeroporto se fizessem 4 principais coisas, que é galvanizar o turismo, facilitar o regresso dos mineiros que enfrentam
na hora de volta para casa, filas pesadas na fronteira entre Moçambique e África do Sul, criar empregos paralelos, sejam eles formais ou informais, ao negócio da infraestrutura no caso, e não só ligar Moçambique a outras nações, só que o tiro saiu pela culatra. Vamos lá. Uma das grandes coisas que eu acho que o Centro de Integridade Pública pecou nela, que se tivesse focado nisto, esta matéria, este documentário que você vê aqui seria nota 300 trilhões de estrelas. É que não focou em uma coisa. Durante as minhas pesquisas eu descobri que o aeroporto internacional Filipe Jacinto Nyusi, que agora passou a ser regional, é um aeroporto que não foi construído, no meu ponto de vista, de acordo com as minhas pesquisas, com o objetivo de facilitar com que houvesse estas coisas que eu te digo, que eu te disse lá no passado. Eu desconfio que, se soubesse que aquele aeroporto não fosse gerar lucro, não fosse gerar dinheiro, mas que aquele aeroporto devesse privar um espaço cheio de minérios. Vamos lá pensar. Moçambique é abençoado por Deus por ter minérios. E esses minérios são minérios que de tempos em tempos, vão sendo descobertos, extraídos e vendidos. E algumas pessoas envolvidas nesses negócios são pessoas ligadas ao partido no poder. Algumas, nem todas. Agora, o que é que a província de Gaza, no seu todo, tem de minérios? Escuta aqui. A província de Gaza, no seu todo, tem pelo menos 3 principais minérios. É rica nestes principais minérios: o carvão mineral, o calcário e as areias pesadas. Vamos lá pensar na possibilidade de que eles tenham identificado que naquele lugar, pelo menos existam 2 minérios, que são o carvão e o calcário. Depois vês na internet para que servem essas duas coisas, esses 2 minérios. Vais entender que isto aqui gera e conduz muito dinheiro. Ou, pelo menos, areia pesada, carvão, ou areia pesada e calcário. Ou pelo menos um minério naquele lugar. E que 75 milhões fossem necessários para poder se privatizar aquela terra. Porque se eles deixassem que as terras fossem ocupadas e que eles dissessem: nestas terras aqui existem riquezas e nós queremos extrair estas riquezas, eles teriam que indemnizar as famílias de maneira grandiosa. Quem sabe? Por que eu acho isso? Por que eu cheguei a essa conclusão? É simples. Porque é o seguinte, eu notei uma coisa. Eles, numa de estarem a ser espertos, poderiam indicar aquele lugar como propício para poder se construir um aeroporto, uma infraestrutura daquelas, para que não fosse lucrativa a infraestrutura e que o Estado sofresse tanto até que decretasse fechamento daquele lugar, alegando incapacidade financeira para poder manter aquele lugar a funcionar. E que depois que aquilo tivesse sido fechado, daí alguém apareceria no futuro a dizer: ei, há riquezas debaixo disto, destruam isso e nós vamos extrair estas coisas para podermos vender. E as pessoas que estariam envolvidas, que teriam se envolvido primariamente neste negócio, estariam na vanguarda desses negócios. Só assim é que aquele aeroporto faz sentido a sua presença lá. Porque de outra forma não faz sentido. Não faz o mínimo de sentido. É preciso que nós usemos a cabeça para podermos pensar. O Centro de Integridade Pública fez um trabalho excelente, despertou-me. Só que depois eu comecei a pensar: será que é só isto? Não existe mais coisa nisto aqui? E eu pensei nestas possibilidades aqui. Que não te assustes se, num futuro não tão distante, alguém aparecer a dizer que, infelizmente o aeroporto não tem condições para poder funcionar. Vamos fechar. Porque o aeroporto chega a levar de Maputo para Xai-Xai 2 a 4 passageiros ou até 10, 15 passageiros. E isso não funciona. Só por viagem, o aeroporto parece estar a tirar muito mais dinheiro do que recebe. Entende? Então não vai fazer sentido que eles mantenham o business em andamento. Tanto é que as lojas lá dentro, apesar do preço baixo de aluguer, não estão a funcionar. Os serviços de táxi que devessem estar ali a funcionar para poderem carregar um e outro passageiro que fosse descer ali em Xai-Xai não funcionam. Número 2, aquilo está a quilômetros, pelo menos 1 ou 2 horas de distância da cidade Xai-Xai. É longe. No dia em que eu lá fui, eu fiquei tipo, isto aqui, não. Eu fui enquanto aquilo estava ainda em construção. E é preciso que, moçambicanos, nós fiquemos espertos. Estas coisas aqui aconteceram no governo de Nyusi. E mais uma vez eu vos digo, este foi dos péssimos governos que nós tivemos. Nós não merecíamos ter tido esta gente como governante nesta nossa pátria. Então, é isso que eu trazia
um beijão para o CIP. Aqui embaixo está o link da matéria completa do Centro de Integridade Pública. Eu espero. É assim, só para vocês acharem que tal. Minha pesquisa está aqui. Espero fazer isto. Minha pesquisa está aqui. Esta é a minha pesquisa. Conforme vejo aqui, está aqui. Aqui está o título. Vamos lá, falência e tal. Tudo bem aqui. Aqui está a explicação do termo elefante branco que eu disse. Eu sempre digo que eu pesquiso as coisas, não faço coisas assim de qualquer maneira e tal. Então, isso aconteceu por quê? Porque eu vim, ok? Eu li todas as coisas, todas as matérias que falam sobre isso. Não todas, as principais no caso. E não só, eu tive o privilégio de vir ver o documentário do Centro de Integridade Pública quando tinha apenas uma coisa de... Vamos lá, sim. Quando tinha um universo de 4.000 visitas, assim. 4.000 visitas. Então, para dizer que eu vi há muito tempo, só levei tempo... Olha só, há 2 semanas no caso, e já está aqui com 87.000 visualizações. Entende? Então, se você gosta de documentários assim, irmão, isto aqui dura muito tempo, entende? Só para teres ideia, espera só te mostrar. Minhas abas de pesquisa, para além de ligações, eu precisei ver, são 37 minutos, depois eu tive que vir para aqui, estás a ver? As pesquisas começaram por aqui, tive que ler aqui, este documento aqui da Integrity. Isso para poder fazer o quê? Uma ponte com aquilo que eu estou a dizer, entende? Depois tive que ler aqui, tive que ler um montão de assuntos. Isto aqui acho que é a página dos aeroportos, isto. A página dos aeroportos e tal. E depois fui lendo. E cheguei a esta conclusão. Consegue compreender? Então, uma das coisas que governou a minha linha foi por que eles construíram um aeroporto sendo que eles não teriam retorno. Daí eu comecei a pensar nessas cenas e por aí vai e cheguei a esta conclusão. Então, irmãos, eu espero que este vídeo aqui tenha sido nice, longo eu sei, mas que tenha sido esclarecedor. Estou com lapela aqui, estamos a evoluir um pouquinho, por favor, ajuda com qualquer dinheiro que você puder. Eu vou continuar trazendo essas informações aqui em tempo real, em tempo útil, com vista que você veja isto e que se divirta. Se tiver gostado deste vídeo, ajuda com dinheiro, ok? Números estão na tela e na descrição. Se tiver gostado deste vídeo, clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e nós voltamos a nos ver no próximo vídeo. Por agora é tudo. Até lá. Tchau, tchau. Fui!